Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Alan Void e hoje a gente vai estar falando aí sobre vários assuntos muito interessantes e com certeza vai ser o vídeo aí mais esclarecedor quando a gente fala sobre MCP, sobre inteligência artificial, sobre o próprio cursor, ok? E tudo isso eu vou estar explicando de uma maneira muito simples e prática para vocês entenderem como é que funciona e ver de fato na prática funcionando, beleza? Esse tipo de conteúdo, né, ele vai estar muito em breve no meu curso sobre o cursor, né, eu pretendo aí lançar ainda até o próximo mês, julho de 2025. Porém, aí vários assuntos que eu vou estar abordando hoje também já está no meu curso do N8N, ok? Que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos começar. Bom, primeiro para contextualizar, né, eu já tinha feito outros vídeos sobre MCP, enfim, mas gostaria aí de falar novamente sobre ele e explicar de uma forma muito simples, né? Basicamente, o que é um MCP Server, né? Ele basicamente permite, né, que um modelo de linguagem, por exemplo, o ChatGPT, eles acessem e utilizem informações de diversas fontes externas de uma maneira totalmente padronizada. Beleza? Então é como se fosse uma ponte entre a IA e as ferramentas, APIs, banco de dados, enfim. Beleza? Legal. Dito isto, aqui eu tenho o meu cursor. Basicamente o cursor é uma ferramenta aí muito parecida com o VS Code. Na verdade, ele é de fato uma cópia do VS Code, porém aí com um auxílio, né, embutido de inteligência artificial dentro dele. Beleza? Então, provavelmente a partir, né, os próximos vídeos, enfim, os próximos cursos que eu também estiver fazendo, já vou estar usando o cursor porque ele facilita aí em várias coisas. Beleza? Dito isto, né, apresentado o cursor, explicado o MCP, né, eu tenho aqui o meu cloud. O que é o cloud? O cloud basicamente é um app, né, que é instalado aqui na minha máquina. É o app oficial da Anthropic, ok? Justamente para usar o cloud de forma local, entre aspas, direto no meu PC. Né? Então, eu tenho alguns modelos que eu posso estar utilizando. Obviamente, o grátis é o Cloud Sonnet 4. Beleza? Então, é basicamente o chat GPT instalado aqui dentro da minha máquina. Beleza? Então, né, vamos escrever só alguma coisa. Olá, né? Ele vai estar falando comigo da mesma forma como o chat GPT. Beleza? Legal. Apresentado o Cloud, MCP e o cursor, a gente vai mostrar aí. Eu vou estar mostrando como fazer um servidor MCP do zero, de forma muito simples e prática. Beleza? O que eu tenho aqui? Né? Eu tenho um projeto, beleza? Que em Python, ok? Muito interessante utilizar sempre o Python quando a gente fala em inteligência artificial, porque de fato aí ele facilita várias coisas. Beleza? Nesse caso aqui, eu utilizei o UV, ok? Que é uma alternativa ao pip dentro do Python, ok? Para inicializar esse projeto, ok? Eu não vou estar mostrando aqui, porque obviamente ele já está configurado, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o passo a passo para chegar aqui justamente nessa configuração de projeto. Beleza? Mas é bem simples, são 3 ou 4 comandos. Beleza? Bom, mas esse não é o ponto principal do vídeo, né? O que eu quero mostrar para vocês é o MCP funcionando. Né, esse repositório aqui na verdade é um repositório padrão, né, não tem nada muito diferente. Esse projeto aqui ele cria justamente com um daqueles comandos que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, beleza? E aqui eu tenho o meu arquivo, ok? O meu main.py. Basicamente o que ele faz aqui? A gente está criando de fato um MCP server, ok? O nome desse MCP server é demo, ok? E dentro desse server eu tenho duas tools, beleza? Uma tool com o nome de add, que basicamente ele vai somar dois números, beleza? E aqui eu tenho uma outra tool de gerar casos de teste, beleza? E aqui eu tenho o meu código de geração de casos de teste, beleza? E aqui eu tenho algumas outras informações, mas isso aqui
eu só estava fazendo alguns testes paralelos. E aqui, né, basicamente, a forma de execução desse MCP. Nesse caso, para esse exemplo que eu vou estar mostrando para vocês, a gente precisa utilizar esse transport stdio, beleza? Código realmente não tem muito segredo, beleza? E qual que é a questão aqui, né? Logo vai ficar muito claro como é que as coisas de fato funcionam de forma integrada, beleza? Legal. Dito isto, né, eu tenho o meu server, meu MCP server aqui, dentro desse meu repositório, ok? E o que que eu quero fazer agora? Eu quero conectar o meu cloud ao MCP server, ok? Que aí justamente vai acontecer aquilo que eu expliquei para vocês no início, né? Eu vou estar utilizando o meu modelo de IA, o meu cloud aqui nesse caso, ok? Para que ele acesse o mundo externo através do MCP Server de forma padronizada, ok? Então vai ser, é como se fosse uma inteligência artificial com adicionais, com comportamentos adicionais, com implementações adicionais, porque além da própria inteligência artificial do próprio Cloud Sonnet 4, eu vou estar utilizando isso aqui que eu programei dentro do meu MCP Server, ok? Legal? Logo vai ficar muito mais claro aí como as coisas estão integradas, beleza? Porém, eu preciso configurar o meu MCP Server aqui no Cloud, né? Porque precisa existir essa comunicação. Até o momento, né, eles não se conhecem, ok? Eu tenho aqui no meu arquivo configurações, tenho aqui desenvolvedor, beleza? E aqui eu tenho editar configuração, beleza? Aqui tem o Cloud Desktop Config, que basicamente é o arquivo que já está aberto aqui no meu VS Code, beleza? Aqui são os MCP servers que eu já tinha aqui na minha máquina, ok? Que eu já estava utilizando. E aqui é o meu novo MCP server, ok? Que é justamente o MCP Server Demo, que é justamente o nome que eu coloquei aqui. Perfeito? Voltando aqui. Basicamente, o comando para estar executando é o OV, que eu comentei para vocês, que é muito parecido com o pip do Python, ok? Que eu vou deixar mais informações na descrição do vídeo. E os argumentos que eu vou estar passando aqui para o UV. Basicamente, o diretório, que é o diretório do meu repositório, onde que está o meu arquivo, né? E o que vai estar acontecendo? Eu vou dar um run no meu main.py, ok? A partir desse momento, o que vai acontecer? O meu cloud ele já vai estar conectado ao meu MCP server. E a partir desse momento, os comandos que eu, né, der aqui no cloud, ele já vai conseguir conectar no meu MCP server. Uma das formas que a gente consegue ver, né, por exemplo, aqui, ó, buscar as ferramentas. E aqui, além do meu GitHub, Puppeteer e Playwright, tem o demo. E aqui está aparecendo dois, que são justamente as minhas duas ferramentas que estão lá no cursor, o Add e o Generate Test Case. Beleza? Então, olha só que interessante, né? Então, eu estou utilizando uma ferramenta de IA para conectar com coisas externas de uma forma muito simples, né? E a partir daí, o limite é a criatividade apenas, beleza? Então, se eu pedir isso aqui, ó, somar 1 mais 2, olha só o que ele vai falar. Olha só que interessante. O Cláudio gostaria de usar uma integração externa. Então, ele justamente vai usar o meu MCP Server, a tool de adicionar, de add, para fazer aí esse comando aqui para estar executando o que eu pedi. Beleza? Então, permitir uma vez e ele vai me retornar aí a soma desses caras. Beleza? Então, o resultado de 1 mais 2 é 3. Então, ele utilizou o meu MCP Server para fazer essa ferramenta, para me dar essa resposta. Beleza? Da mesma forma, né? Crie um caso de teste. Título, sei lá, somar dois números. Steps. Somar 1,
somar 2. E a validação deve ser 3. Se tudo é certo, ele vai utilizar justamente minha outra tool do meu MCP Server. Beleza? Então, vamos ver. Olha só. Agora ele está utilizando a ferramenta Generate Test Case do meu MCP Server. Ok? Ele justamente aí, ele retornou da forma como eu pedi, né? Olha só que interessante, né? Eu tenho os steps aqui, o title, expected. Deixa eu ver aqui, isso. O title, steps, expected result, que é justamente a mesma coisa que eu estou pedindo aqui, ó. Quando eu pedir para ele gerar um caso de teste, ele tem que justamente gerar dessa forma, o title, o steps, expected result, né? E aí, obviamente, né, é o conjunto, né? Vocês têm que pensar como um conjunto da inteligência artificial junto com o MCP Server que vai estar acessando aí coisas externas, né? Então, o MCP Server é uma ponte para estar executando essas coisas aqui, que são essas outras ferramentas dentro do meu MCP Server. E a partir daí, né, eu poderia estar, para ficar ainda mais claro, né, eu poderia estar criando uma tool, uma nova ferramenta para estar acessando um banco de dados local, por exemplo. E a partir daí, a partir de comandos que eu der aqui, ele estaria utilizando o meu banco de dados local, ou seja, uma fonte externa, para dar respostas para mim com base nas perguntas que eu vou estar fazendo. Beleza? Então, muito legal, né? Então, esse aqui é o caminho de fato inicial de como é que as coisas funcionam, de como é que as coisas têm que ser feitas quando a gente fala aí em MCP Server na prática, né? Então, qualquer pessoa pode estar utilizando, pode estar fazendo, né, construindo servers MCP para estarem utilizando aí no dia a dia. Realmente é uma revolução, né, que está aí diante dos nossos olhos. O futuro parece ser muito interessante, né? A partir daí não existe mais limite, essa é a verdade, né? A gente pode conectar com qualquer coisa e juntar essa fonte externa ao mundo do chat GPT, né? Do cloud, enfim, do modelo que vocês, né, da ferramenta de IA que vocês estão utilizando. Beleza? Então seria isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Compartilhem aí, porque realmente tem pouco material de forma tão simples e prática, né, de como fazer isso funcionar. E de fato aqui deu certo. Beleza? Então seria isso aí. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.